Matheus, onde é que a gente tá? Bandeirantes. Esperando quem? Chico Garcia. Pra fazer o quê? Projeto Sombra. Deus o livre. This is the rhythm of the night. The night. Oh yeah. The rhythm of the night. This is the rhythm of my life. My life. Oh yeah. The rhythm of my life. Life, 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 life. Chico, então a gente queria primeiro te agradecer, que a gente tá vendo aqui que é muito corrido o dia a dia. Chegou às 11 horas e até agora não parou. Obrigado por estar nos recebendo aqui. Começar a falar um pouco como e por que tu quis entrar na vida de jornalista. Prazer é meu, acho que a gente tem uma obrigação profissional e até social de fazer isso, receber estudantes, porque há muito pouco tempo atrás a gente estava aí na mesma batalha que vocês, então e eu sei que a maioria dos estudantes quer trabalhar em veículo, pelo menos a maioria. E então eu tenho que ter a noção de que é um privilégio estar onde a gente está hoje aqui, né, numa grande empresa, numa grande mídia. Então a gente tem esse dever aí de junto com os estudantes. Não queria ser jornalista desde criança, desde pequeno. Eu não tinha dúvida, como todo criança, adolescente, né, do que a gente vai fazer e tal. Sempre gostei muito de escrever, de me comunicar, mas mais através da escrita. Eu nunca fui um cara sempre um cara muito tímido e tal, não gostava de apresentar trabalho, falar em público, nunca gostei disso. Foi uma coisa que eu aprimorei durante o tempo e não gostava, era mais introspectivo. Tanto que quando eu terminei o ensino médio eu fiz os vestibulares para Direito, e fiz vários, cheguei a fazer 8 e não passei em nenhum. Aí eu digo, vou ter que procurar uma outra coisa, né, cara? E aí meu melhor amigo até hoje aí, irmão meu desde a época do colégio, o Anderson Alemão, ele disse, cara, tu tem a ver com jornalismo e tal, me deu essa dica aí e eu tive aquilo na cabeça. Aí fiz um vestibular na Unicinos e o primeiro vestibular que eu fiz eu passei. Dá uma olhada nos e-mails, eu tenho 2 e-mails para o pessoal e aí tem um corporativo, né, que aí para saber se a rede pediu alguma coisa, se tem alguma demanda da rádio, da TV. Dá uma olhada aqui rapidinho e aí já falo com os editores, o Paulo Pires e a Camila Balottini, para ver o que tem no programa. Na verdade eu já sei o que tem no programa, talvez não deu nenhum problema, assim, não teve nenhum sobressalto aí de edição, se as matérias estão encaminhadas e tal, porque a gente define tudo um dia antes. Quando termina o programa ali, a gente vem para cá, se reúne e aí já projeta de acordo com a logística da dupla Grenal. Só que aí antes de eu fazer esse vestibular, eu na dúvida, um dia trabalhava com a minha mãe numa loja, uma assistência técnica de celulares que ela tinha e eu ajudava ela no balcão. E aí um dia a gente atendeu um Silvio Teitelbaum, que é um cara da empresa, né, João Teitelbaum, de engenharia. Mas ele é um cara da família que ele era, na época, ele era comentarista da TV Com. E ele era um cara influente e tal. E aí eu perguntei pra ele e tal, que eu tava em dúvida, ele era amigo da família, assim, na época. E ele disse assim, e ele era formado em Direito, Jornalismo e Administração de Empresas. E aí eu falei, eu tô em dúvida exatamente entre 2 dessas. E aí ele falou assim, faz os cursos da FEPLAN lá e vê o que tu acha. E eu nunca tinha ouvido falar na FEPLAN. Isso antes de eu fazer o vestibular. E aí eu fui lá, descobri o curso, fiz o curso, em 3 meses me formei radialista. E aí pensei, legal, gostei. Aí gostei mesmo, né? Porque aí tu começa a descobrir o rádio, a comunicação e tal. Eu falei, vou fazer o vestibular. Aí fiz o vestibular e passei. Aí quando eu passei, eu trabalhava vendendo roupa no shopping, assim. E o alemão trabalhava comigo. E aí ele disse assim, tá aí, tu não vai procurar trabalho na tua área já? Eu falei, não, tá louco, tô começando a faculdade agora. Mas eu já tinha me formado radialista, mas na verdade pegado o registro, né?
E aí um dia ele, olhando o jornal assim, ele viu um anúncio assim, precisa de repórter esportivo. E aí tinha o endereço de uma rádio em Porto Alegre. E aí ele disse, e aí ele me ligou, ele disse, pá, vai lá, cara. E eu falei, tu tá louco, pô, eu comecei agora, recém passei no vestibular, nunca trabalhei em rádio na vida. Ele, mas vai lá. Quantos anos tinha, né? 19. Me encheu tanto o saco que eu acordei um dia lá, 9 da manhã lá, tá, pô, vou lá. Peguei o anúncio lá no endereço, nunca tinha ouvido falar, né? Não tinha Google na época, não tinha Twitter, não tinha nada. Mapa, não tinha nada, GPS. Lista telefônica, tinha que procurar. Exatamente, nessa linha aí. E aí fui, peguei o ônibus lá, cheguei, quando eu olhei assim, era o prédio da Legião da Boa Vontade, da LBV, aí eu, repórter esportivo. Aí tá, entrei, perguntei assim, meio desconfiado, né, eu vi um anúncio, não, que a gente tem uma rádio aqui e tal, e estão precisando de repórter e tal. Aí tá, eu subi lá na rádio, aí entrei, tinha uma redação, troço bem organizado assim, a rádio RGS 1300 AM. Aí tá. Aí eu falei lá com a supervisora e é uma rádio ecumênica, assim. A maioria das pessoas que estava lá era para trabalhar em função da programação religiosa. Só que eles tinham um espaço de esporte, porque eles tinham uma bandeira que eles defendiam inclusive nos estádios, esporte é vida, não violência. Umas faixas assim tal, uma campanha. E aí eles começaram a fazer coberturas de alguns jogos e montaram uma equipe. E aí a Vera, que era a supervisora, disse assim, a gente estava precisando de repórter, mas na verdade a gente já contratou aí e tal. E eu expliquei a minha situação para ela, ela falou assim, se tu quiser, vem aí acompanhar os jogos, os programas e tal, porque a gente sempre volta e meia precisa de gente, só que a gente não tem verba para te dar e tal. E eu, tá. Aí combinei um teste com o operador, Dalmiro Justo, fez um teste comigo, fez um teste não, cheguei lá numa quarta-feira de noite, ele ficou me esperando lá, porque era o único horário que eu podia, eu trabalhava até as 10 da noite no shopping, meu pai me deixou lá, tava só ele fulo da vida, me esperando lá, me botou dentro do estúdio, e aí disse assim, tá, o que tu quer aqui? E eu disse, não, me disseram pra eu vir fazer um teste aqui e tal, pra ver se, né, que teste, nada. Tu já te imaginou fazendo isso aí? Eu, não, pô, legal e tal. E na verdade a coisa foi meio do nada, assim, eu nunca tinha, projetado fazer. Eu falei, não, beleza, vamos lá e tal. Ele, cara, o negócio é o seguinte, aqui não tem vida fácil, o cara vai pro interior aí carregando cabo, nós pegamos uma Kombi aqui, saímos de manhã, vamos fazer os jogos do interior, tu vai pisar no barro, tu vai pisar na lama, tu vai pegar chuva, é isso que tu quer pra ti? E aí quando ele me deu esse cenário, ele achou que tava me assustando, e aí foi ali que eu brilhou o olho, sabe? Eu falei assim, cara, vou fazer jogo no interior, vou pisar no barro, vou ter o microfone, vou puxar cabo, vou ser repórter. Aí que eu digo, não, eu quero mesmo e tal. Foi aí que até então eu tava quando ele disse, tu tem certeza que é isso? Eu tenho certeza, sim. Ele falou, então não vou nem fazer teste contigo, vem amanhã aí, e aí a gente já começa a trabalhar aí. É de tempo, né? Depois de um certo tempo que tu tem de profissão, tu faz alguma relação ou outra, né? Então, o que acontece? Quando começa a fervilhar esse tipo de assunto, demissão de técnico, contratação de novo técnico, para dar um exemplo, a gente faz contato com esses caras, né? Aí vê alguma movimentação, não sei o quê, ou às vezes até eles vêm até a gente, tem uma informação aí que o Abel tá quase fechado. Mas é certo, dá... Não é um zum, aí tu tem que ter responsabilidade, mas tu tem que dizer que pelo menos o Inter está pensando nele, isso já é uma informação. Mas, e às vezes, como as pessoas sabem que a gente está no ar, eles nos avisam durante o programa, uma mensagem, um torpedó, pintou agora uma informação nova, e tal. E normalmente essas fontes são em off, elas não gostam muito de... Normalmente, dependendo do tamanho, né, da notícia ou do comprometimento que essa fonte tenha, evidentemente que ela não vai querer se manifestar. Eles é por uma relação que tu constrói, né, e que o cara te passa porque ele sabe que tu é jornalista, tu precisa da informação e tu depende disso, né.
Mas tem muitos que às vezes pra te passar, o cara liga e diz, aconteceu tal coisa aí e tal. Mas é raro. Geralmente o cara prefere não... Até porque se ele faz isso, ele acaba abrindo um leque para o outro jornalista ligar para ele imediatamente. O senhor disse que tal coisa. Não falei nada, sabe? Porque aí ele confia no jornalista. Meu primeiro jogo foi numa torcida. Lembra qual jogo que foi? Lembro, eu até tenho uma foto no Facebook, acho que foi Grêmio Figueirense, se eu não me engano foi a despedida do Ronaldinho, que não foi a despedida, né? Foi o último jogo, ninguém sabia que ia ser o último jogo, porque o rolo começou depois, mas foi o último jogo do Ronaldinho como jogador do Grêmio, dia 25 de janeiro de 2001. 25 de janeiro de 2001. Eu sentei na torcida, o cara me atirou o microfone, eu não sabia como é que fazia. Não conhecia o narrador. O cara me falou, o narrador é tal, ele vai te chamar. E o nome do narrador era igual, era Francisco Carlos Pereira. E na época eu assinava Francisco Garcia. E aí o cara me chamava na torcida, eu entrevistava uma ou duas pessoas, meu pai ficou ouvindo, mal pegava a rádio assim, mas ele tentou dar um jeito de ouvir. E aí depois disse, parecia que tu já estava muito tempo no rádio, assim. Só que foi muito do nada, assim. Eu fui de, já que eu tô aqui mesmo, né? Vou não tinha nem o hábito de escutar a rádio, porque normalmente quem gosta escuta e chega na hora e faz. Tu sabe que eu escutava muito, assim, naquele período ali, 2000 para 2001. Até então eu nunca fui muito fã de rádio. Meu pai sim. E aí eu me criei ouvindo rádio mais pelo meu pai, porque meu pai, onde eu ia, numa parte da casa tinha um radinho. Meu pai era aficionado por rádio, ele sabia a programação da Gaúcha, da Guaíba, da Band, de cor, assim, porque ele estava sempre ouvindo. Então eu tinha mais ou menos na minha cabeça por ouvir, mas eu nunca eu procurei o rádio. Só que aí sim, né? Depois daquela primeira que eu fiz torcida ali, e aí o cara até brincou comigo porque ele me atirou o cabo, assim. Eu tava na torcida ali na social do Grêmio, do Olímpio. E aí o cara tava no campo, ele me atirou o cabo, assim, ele falou assim, tu queria estar aqui, né? E aí, só que na verdade, não, tá bom tá aqui já tá legal aqui. E aí ali começou, cara. E aí, o que acontece, né? Aí comecei a fazer setor, comecei a fazer o programa, e comecei a fazer campo, comecei a fazer coletiva, aí eu tava dividindo as coletivas com o Macedo na época, na Gaúcha. O Sérgio Boas já estava, o Zé Alberto, o Silvio Benfica ainda era repórter, o Cristiano Silva aqui na Band, o Meneghetti ainda era repórter. Até a gente estava comentando isso, porque a gente tá aqui, a gente acompanha vocês pelo rádio, pela TV, então a gente tá aqui, a gente meio que, nossa, os caras que a gente acompanha, como é que foi pra ti começar com os caras assim que eram os bambambãs da época de me ajudou muito, porque, imagina, eu na LBV, né, atrás do gol, aí do lado, Antônio Carlos Macedo, Leonardo Meneghetti, Cristiano Silva, Silvio Benfica, Luiz Carlos Reck, eu ali, né, um ratãozinho de 19 anos. E aí, o que acontecia, né, eu tinha que dar o depoimento, às vezes do lance e tal. Quando o cara não me chamava, eu ficava olhando o cara, né, ficava olhando o que ele falava. Nas entrevistas, eu sempre era na carona. Depois da terceira, quarta, que se eu tivesse segurança, eu fazia uma pergunta. Mas aí é um processo, né? E as coletivas eram muito diferentes do que é hoje, né? As coletivas o cara ficava numa bancada e aí os repórteres eles ficavam perfilados assim com o microfone e era meio que no acordo, assim, uma pra cada. E aí ia girando. E aí eu ficava emocionado quando chegava na minha vez que a minha voz saía em todas as rádios, assim, né? Era o momento que eu mais... E aí eu pensava na pergunta o jogo inteiro. Qual vai ser a minha pergunta coletiva e tal. Aí às vezes o cara anterior fazia, eu tinha que ter umas 2 ou 3 assim de gaveta. Então é um processo, ali foi a minha faculdade, foi a minha escola. E aí no Esporte Revista de sábado a gente tem matérias, conteúdos próprios e tem conteúdos que a gente tem consultores, né, que são repórteres que fazem material pra gente, editam ou entregam aqui e a gente tem que fechar o programa na quarta, porque a gente grava ele na quinta e produz ele no sábado, porque a gente tem que
respeitar o horário de gravações ali dos estúdios à tarde. E aí a gente ficou sem 2 materiais, sem 2 conteúdos. Então a gente está tendo que encher aí um espaço de 10 minutos no programa e a gente não tem material, não tem tempo para fazer material. A gente até tem uma pauta que a gente vai fazer hoje à tarde, mas fica muito em cima para editar. O que eu falei, edição de TV demora muito, cara, é muito trabalhoso. Ainda mais esse tipo de matéria, que não é uma matéria factual assim, dupla Grenal, que tem tudo à tua disposição, bota ali sonora e tal. Não, essa matéria tem uma trilha elaborada, tem uma edição, tem uma costura, sabe? A editora fica ali 2 horas ali para editar uma matéria no Final Cut, para ficar, né, top. Então fica muito em cima. Mas enfim, são coisas que a gente vai ter que resolver. Em 2004 eu fui para a CBN, fiquei 4, 5 meses ali, fui para a Gaúcha. Porque aí pintou uma vaga e eu me beneficiei com isso também. Como eu já tinha tido uma experiência na LBV lá de 1 ano, eu já tinha uma certa desenvoltura e que a maioria dos estagiários não tem. A galera, quando chega no rádio, custa um pouco a se soltar. Então quando eu cheguei na CBN, eu substituí uma menina que ela era bem produtora mesmo, ela não tinha nenhum dote de microfone, porque não foi estimulada e tal, e ela era boa produtora. E eu fui para ser produtor. Só que aí, como eu fominha por latinha, né, eu sempre que tinha uma brecha, eu gostava de falar e tal, não sei o que, tinha o Leonardo Acosta era o âncora desse jornal local, e aí ele sempre gostava que eu participasse com alguma coisa e tal, e aí os caras ouviram, pô, o cara já tem eu já entrei, digamos assim, em vantagem por isso. Daí quando pintou a vaga eu fui pra Gaúcha, na Gaúcha também fui como produtor do Gaúcha Hoje, do Chamada Geral, e aí logo eu virei repórter, mesmo estagiário ainda, logo virei repórter. Repórter de geral. De geral. Eu produzi o Gaúcha Hoje, porque aí que tá, eu não queria sair do Gaúcha Hoje e o Macedo também não queria que eu saísse, junto com o Rafael Sequim, que na época era o editor-chefe do programa. E eu gostava do Gaúcha Hoje, porque era o programa carro-chefe da Gaúcha, acho que até hoje é. Mais audiência e tal, maior faturamento. E eu gostava do formato do Gaúcha Hoje, das 10 do Macedo. O Macedo é uma escola do rádio, né? Então eu gostava de trabalhar com ele. Então eu entrava às 5h30 e aí às 8, quando terminava o Gaúcha Hoje, eu virava repórter. E aí eu ficava até o Correspondente Ipiranga, 10 para 1 ali. Então eu fazia matérias pro Chamada Geral e pro Correspondente Ipiranga. Tudo matéria de geral. E assim eu fiquei 3 anos. Fiquei de 2004 a 2007, fazendo geral. Aí como é que tu entrou na Gaúcha nos esportes? Aí como eu já tinha tido essa experiência da LBV lá, e o meu horário era facilitado porque eu madrugava, né? Então eu trabalhava de segunda a sexta, das 5 da manhã até meio-dia, 1 da tarde, e no sábado eu co-apresentava o Gaúcha Hoje com o Daniel Escola. Chegava mais cedo ainda, chegava 4h15 para 5 eu chegava lá. E o programa abria às 5h30. Às 10 da manhã eu estava liberado, do sábado. Então eu tinha todo sábado, o restante do sábado, e o domingo de folga, sempre. Trabalhava de segunda a sexta e sábado das 5 da manhã às 10 da manhã. E aí me sobrava tempo livre e eu chegava no Kleber Gravaus que dizia, ô Kleber, se tiver e não tiver problema, né? Se tiver um jogo para fazer que ninguém queira fazer, essas Copa Paquetá da vida, jogo do Juventude, que estava na Série A na época, pode me botar a fazer que eu faço. Eu gosto e tal, não sei o quê. E aí ele começou a me escalar. Escalar um setorzinho aqui, um setorzinho ali e tal. Começou a me botar. E aí, como eu já estava acostumado, né, já fui fazendo, mas bem diferente, né? Chega num outro nível, né? Aí um dia me escalaram de líbero, faltou gente, eles baixo que pode fazer de líbero, que era o cara do meio ali e tal, nunca tinha feito na vida. No Beira Rio, me lembro. O Nando era o comentarista. Acho que o Pedro estava lá. E aí aquele cara do geral, assim, ninguém conhecia, assim, e é impressionante a audiência do esporte pro geral, assim, até parecia que eu tinha estreado na rádio quando eu estava fazendo esporte, eu estava 3 anos na rádio. E aí o Kleber ficou com aquela pulguinha atrás da orelha, né, eu buzinando ele. E aí em 2007 no Pan-Americano o Henrique Marques, que era o comentarista de arbitragem da época, ele foi pro Rio de Janeiro, foi trabalhar no esporte interativo.
E eles perderam um cara que eles tinham apostado tipo há um ano atrás. E ele tinha dado muito certo, ele foi muito bem. Porque até então a Gaúcha estava com um ex-árbitro e tal, Marcília, depois que saiu o Marcília eles não sabiam mais o que fazer. E aí decidiram botar o Henrique a fazer o curso, o Henrique fez o curso e se saiu bem. O Henrique era um produtor, assim, que não fazia muita coisa, e o Henrique deu um estouro, assim. O Henrique aproveitou bem a chance, né? E se destacou, e aí foi embora. E aí eles não sabiam o que fazer. E aí o Kleber veio e falou, bah, eu não vejo outra pessoa com um perfil que não seja tu. Só que eu dei a sorte de que o curso de arbitragem não é sempre que acontece. Inclusive ele ficou 10 anos quase sem ser feito. E em 2006, onde o Henrique fez, teve o curso, e em 2007 abriu outro. E aí quando o Kleber me falou, bem durante o Pan-Americano, ele falou assim, vai abrir outro curso. Eu preciso saber se tu quer fazer, ou se a gente convida outra pessoa. E o Henrique ainda estava na dúvida. Ele falou, se o Henrique ficar, tu vira um stand-by dele. E eu, fechou. Vou fazer. Daí eu comecei a fazer o curso. O Henrique saiu, e aí eu tive que... Aí, os caras vieram com reunião, tu vai entrar só quando for acionado. Por quê? Porque eu comecei o curso, então eu não tinha noção. Eu comecei sendo um tira-dúvidas, assim, sabe? Foi pênalti, não foi, estava impedido, não estava, não tinha ainda noção da regra. No início do curso, Daí, só que aí o curso terminou em dezembro, a partir de 2008 eu já tinha regra, já tinha tudo. E aí foi um processo, né? Aí até 2010. O Baldasso ele é teu contemporâneo na RBS? Sim. Ele tem alguma coisa a ver com a tua vinda pra Band? Sim, tem tudo a ver. O Baldasso, quando eu cheguei, ele era repórter, a gente era muito amigo, parceiro assim de redação, assim, de fazer festa até na época. E aí ele saiu primeiro, né? Ele saiu primeiro, veio pra Band, e logo ele assumiu o cargo de chefia. Pouco tempo depois ele assumiu o cargo de chefia. Ele fazia o que eu faço hoje. E aí, quando eu saí, eu tentei alguma coisa fora daqui. Tentei Rio, São Paulo, Brasília, tentei várias coisas, tal. Viajei para lá, inclusive. Conhecia já algumas pessoas do meio, mas não rolou. Aí, eu voltei. Isso demorou o quê? Um mês e pouco. E aí eu pensei, preciso trabalhar. E aí eu liguei pro Baldasso. Eu disse, o negócio é o seguinte, quero trabalhar, não importa quanto é que tu vai me pagar. Porque não era só a questão salarial que me incomodava na RBS, também era, mas era uma série de coisas. Então eu disse pra ele, cara, se tu me pagar o mesmo que eu ganho, o piso e tal, ou o que tu tiver pra me pagar, eu trabalho aí contigo. E aí ele me disse, cara, tá complicado, os caras não estão contratando ninguém, não sei o que, não sabia que tu tava, eu achei que tu tinha ido pra fora. Eu falei, tentei, mas não rolou. E ele, não, peraí, deixa eu ver, porque as pessoas aqui não sabiam que tu estava disponível no mercado. Deu 5 minutos e ele me ligou de volta. Falou assim, o Záquia, que é o gestor do esporte na TV, ele pegava a rádio também. Hoje a rádio é da Bandeirantes, para vocês entenderem, o processo é terceirizado. Era em todo o departamento de esportes, rádio e TV. Hoje é só televisão. Hoje o Záquia ele é gestor financeiro e administrativo só da parte da TV. A rádio é da Band. E ele englobava tudo. E aí ele ligou pro Zac, o Zac falou, não, contrata ele. Chama ele para conversar e tal. Aí ele me ligou, eu vim aqui, o Baldasso e o Ribeiro, fazendo todo o processo. Né? E, para tu ter uma ideia, eles não sabiam nem o que eu ia fazer, mas eles me contrataram. Não, tu tá no mercado, porque aí tu tem uma, digamos assim, vestido a camisa da RBS, ela te abre portas. Né? Então para o grupo, isso foi me dito na época, foi interessante, ficou uma ideia de que a Band tirou o Chico Garcia da Gaúcha. Pouca gente sabe que tu pediu para sair da Gaúcha. Exatamente. E como foi muito pouco tempo depois, foi um mês depois, eu estava aqui, a ideia que ficou é que a Band me tirou de lá. Tanto que o Ribeiro me falou assim, eu não posso te contratar como outra coisa, como repórter, como nada, a não ser comentarista de arbitragem, porque esse é o nome que tu tem no mercado. E eu falei, tudo bem, não tem problema. E foi assim que eu comecei, sendo comentarista de arbitragem, só das jornadas. E aí o Baldasso me deu uma notícia que eu fiquei muito feliz, que ele disse assim, e nós achamos que tu já passou
da tua condição profissional de ser um produtor. Tu não tem mais que ser um produtor. Tu vai coordenar a produção, tu pode ajudar a produção. Isso logo que tu chegou. Logo que eu cheguei. E aí, pô, aí eu já tava no outro status profissional, né? E aí já tive tranquilidade para trabalhar, já era só comentarista de arbitragem e fazia algumas entrevistas, era um líbero, de vez em quando eles me escalavam de tarde. Comecei a ser alternante de alguns programas da rádio. E aí comecei. E aí enchi o saco do baldaço do tipo, cara, deixa eu fazer TV pra ver como é que é. Eu nunca tinha feito TV na vida. Fiz só 3 anos. E aí eu disse, cara, quero ver qual é que é e tal. E aí ele começou a... Na época tinha bons repórteres aqui de TV, cara. Tinha o Gustavo Berton, o próprio Wagner Martins, a Tainá Espinosa já fazia alguma coisa. Tinha uma galera aqui. E eu comecei a ir com eles nas pautas, assim, ver como é que era. Até que faltou gente um dia, eu fui fazer. Fui indo como repórter de TV. Uhum. E aí só foi. Cara, eu acho o diploma essencial. Eu não consigo imaginar um jornalista sem diploma. Eu sei que existem, e eu sei que existe até mesmo uma permissão para isso, mas eu não concordo. Eu acho que... Por que eu fui buscar uma pós? Porque se tiraram a obrigatoriedade do diploma, eu imagino que o diploma ele já é o mínimo necessário. Então tu sempre tem que ter algo mais. Tu tem que ter uma pós, tem que ter uma especialização, tu tem que ter um mestrado, tu tem que saber falar não apenas 1 ou 2, mas 5 idiomas. Tu tem que buscar algo mais. E aí, o curso de arbitragem, tu não é comentarista de arbitragem, mas vai trabalhar com futebol, faz, porque é bom. Tu aprende muito, te dá outra visão. Jornalismo esportivo, a especialização, numa área daqui a pouco de educação física, tudo isso vai te ajudar. Agora, eu não consigo imaginar alguém pedindo emprego na Band aqui, por exemplo, dizer, mas eu sou radialista só. Porque assim, embora a faculdade ela não te prepare precisamente para o mercado, eu falo isso com muita tranquilidade, porque eu lamento, porque isso é normal, a nossa profissão ela tem essa condição, por mais que tu tenha as melhores aulas, com os melhores professores, com os melhores laboratórios, quando chega O jornalismo é dia a dia. no dia a dia, a prática. a coisa é muito diferente. Então, por mais que não tenha essa preparação, cara, ela te dá muito bom embasamento para isso. E tem coisas que a gente só aprende na faculdade. É que as pessoas têm uma noção de que, por tu entender, por exemplo, de economia, tu pode ir para um veículo falar de economia e ser um jornalista econômico. Em tese pode. Mas esse cara, ele é muito mais um consultor do que um jornalista. O dia que cair um avião e ele estiver ancorando, vamos supor, um programa, ele pode ter dificuldades para fazer isso. Porque a valoração da notícia, a forma como tu conduz uma entrevista, a noção do que é importante ou não, relevância, ineditismo, tudo isso a gente aprende na faculdade. Então tu precisa ter essa noção. Claro que o cara no dia a dia, ele pode ter uma noção melhor até do que quem está estudando, pode. Mas o jornalista ele estuda para isso, cara. O médico ele estuda tudo o que ele vai fazer e depois ele vai buscar uma especialização, correto? O jornalista também, ele tem que ter uma base geral para depois decidir, bom, eu vou trabalhar com rádio, jornalismo, web, de cultura, uma coisa bem de teatro, sabe? Bem específica, beleza. Mas ele tem que ter uma noção do todo. E especialmente quem vai trabalhar em rádio e TV, a gente está sujeito a tudo acontecer a qualquer hora, a qualquer momento. Então tem que estar preparado. Por isso que eu falei que foi bacana a minha passagem pelo geral, porque hoje, se eu estou ancorando um programa de rádio ou de TV e acontece qualquer coisa, eu sei conduzir, pela noção que eu tenho no geral, mas também pela estrutura que eu tive. Eu acho que as faculdades elas precisam se aprimorar para trazer um pouco mais do dia a dia, fazer isso que de repente vocês estão fazendo. Vir aqui e ver como é que a gente faz, porque às vezes fica só na teoria. Mas eu acho essencial que tenha a teoria, porque com a teoria tu vai saber desempenhar melhor na prática. Em relação assim, a gente vê a Tainá Espinosa, o Berton, que nem tu falou, agora o Wagner Martins foi pra Fox, né? Mas eles começaram aqui e agora foram pra São Paulo, certo? Agora que tu começou a ter uma visibilidade mais nacionalmente, assim, aparecendo no jogo aberto, os caras não tentaram te levar pra lá? Não estão tentando? É uma coisa que tu pensa, assim, ir pra São Paulo?
muita gente me pergunta isso. É que assim, não aconteceu para eu te dizer o que eu faria. Não sei, sinceramente não sei. Tô achando muito legal, tem uma exposição muito bacana, eu interajo com gente do Brasil inteiro por causa disso. A gente conseguiu ali, porque foi uma briga minha, porque o jogo aberto ele acabou quebrando o nosso horário local. A gente tinha um horário local do 12h30 até 1h20. Quando a gente entrou com os donos da bola, a gente começou a 1h. E aí esse debate de São Paulo, ali do 12h30 a 1h, não tinha. A gente entrava com o nosso local, não passava para cá. Quando a gente começou com os donos da bola, a gente teve que mostrar esse debate paulista deles. E aí deu uma repercussão muito negativa aqui. Porque as pessoas, 12h30 é o horário que elas estão em casa. Depois da 1h, as pessoas começam a sair. Então muita gente reclamou do horário, e especialmente porque do 12h30 a 1h tinha que ver eles debatendo sobre o Corinthians, o São Paulo. Isso também não mudou de certa forma, mas mudou que hoje eles têm alguém lá que dá informação do Grêmio e do Inter e que debate junto com eles. E a proposta com o Everton lá de Minas também foi nesse sentido. Então o que aconteceu? Eu de início falei para eles, gente, vamos tentar nacionalizar esse debate aí, porque se vocês ficarem só com São Paulo, nós vamos perder muita audiência aqui. E aí eles começaram a entender esse lado. E aí, com o avanço dos times mineiros aí, o Everton entrou, o Everton deu muito certo, né, com o estilo dele, e eu comecei a entrar de vez em quando. E aí a coisa funcionou também e foi indo, e para nós foi muito bom, porque aí a gente começou a ter uma cara, né, um rosto gaúcho assim nesse debate paulista. Que antes era só em específico em dias de jogo de... Era muito raro, era muito raro. Então agora não, agora é diário. Aliás, faz o quê? Faz 2, 3 semanas que eles me disseram, entra todo dia. Se não precisar, a gente avisa. Então entra todo dia. Pra mim é bom, e pra nós, grupo aqui, pra Band local aqui, é ótimo. Só que assim, também tem aquele lado, né? O quão bom é eles ter um cara aqui a ponto de tirar esse cara daqui. Então eu fico pensando por esse lado também. E outra, eu tenho uma função muito estratégica aqui, eu sou gestor aqui. Então é diferente do Wagner, da Tainá, do Berton, eram repórteres. Ok. O Berton até já estava na Record aqui, já tinha saído daqui e aí foi para a Band de São Paulo. Mas são repórteres que é mais fácil de tu repatriar, né? No caso, tem uma promoção aqui, tá precisando de vaga aqui em São Paulo, tem um cara lá no sul lá que é bom e tal, não sei o quê. No meu caso seria mais complicado, eu acho. Nunca ninguém falou comigo. Mas estou gostando da repercussão, tá bacana, tá funcionando. Se viesse o convite, primeiro eu tenho que pensar muito bem, porque aqui eu sou valorizado, aqui eu tenho espaço, lá o cara meio que começa do zero, né? O cara chega numa outra cidade e tal. A minha esposa trabalha aqui também, então tudo isso o cara tem que pensar. Quando tu é guri, né, velho, tá solteiro, pô, tu recebe uma proposta dessa, tu te manda. Hoje eu já teria que pensar bem, teria que avaliar, teria que ver todas as circunstâncias e teria que ver com a direção aqui também, né? Cara, eu acho que a dica é fazer o que vocês estão fazendo, é buscar informação com quem está no meio, encher o saco mesmo de quem está trabalhando para poder acompanhar, ver como é que é na prática, saber como é que a coisa acontece, não ficar só na teoria mesmo, né, ou só ouvindo e assistindo. Vocês devem ter tido uma noção de como é diferente assistir de casa e do estúdio. Ali que nessa muvuca que a coisa acontece, e estejam muito informados, bem informados sobre tudo que está acontecendo. E quando eu digo tudo, é tudo, não, mesmo que seja um segmento, esporte, política, economia, cultura, tenham noção do processo dos mensaleiros, tenham noção de tudo que está acontecendo no entorno, além daquilo que vocês trabalham, porque vocês são jornalistas acima de tudo. O jornalista, ele cobre e acompanha tudo, ele acompanha a notícia, independentemente da editoria. Então, estejam atualizados e tentem ser o mais multimídia que vocês consigam, porque eu, por exemplo, tenho uma dificuldade para foto. Eu não tenho nenhuma aptidão para fotojornalismo. Ainda não precisei. Mas dentro de mídia eletrônica eu tive que me adaptar às questões da internet, da rede social. E isso é talvez fundamental, vital e até mesmo questão de sobrevivência para o jornalismo. O cara tem que saber se portar diante de uma câmera, saber falar, saber escrever. Porque o cara também não pode perder a escrita, né?
Às vezes o cara acha que só trabalhar no rádio vai fazer um texto, como é que faz um monte de erro de português, também não dá. O cara é jornalista também, né? E isso frustra as pessoas que esperam daqui a pouco de um cara, um comunicador, quando vai fazer um texto, o cara não consegue ler o texto do cara, que tem um monte de erro de português ou internetês, né? Então, leiam bastante, né? São dicas bem normais que eu estou dando, mas que elas são básicas para o cara seguir a profissão. E aí o destaque vai depender de cada um, né? Sejam aficionados por aquilo que vocês escolherem fazer, porque podem ter certeza que os veículos de comunicação precisam de gente assim. E não só de microfone, tá? Isso é um detalhe que eu gostaria de dizer. Ah, mas eu não tenho voz, eu não sei falar, eu tenho vergonha. As redações precisam ir muito de bons produtores, bons editores, gente que busque uma pauta, que tenha ideias, que seja criativo, nem que seja para um repórter ir lá fazer. Mas o repórter que brilha, que ganha bem, não. Os editores também são valorizados. Tem bons editores ganhando bons salários aí em vários veículos de comunicação. E essa função ela é primordial. E às vezes as pessoas não valorizam, acho que tem que chegar na linha de frente. Então tem que ter essa função também. Tá? Agora um momento de pura masculinidade de Chico Garcia. Por que tu gosta? Tu gosta? É desse estilo. Muito. Não, ele não dá muito trabalho. E dá trabalho. Sou eu. Tá bom. Começa a passar, tá bom. Que beleza. Opa! Os caras vão achar que eu faço parte dele. Muito boa tarde para você, a gente está chegando com os donos da bola, nessa quarta-feira, uma semana sem futebol para a dupla Grenal, né? Por incompetência também, focando o final de semana do Campeonato Brasileiro, e o programa já começou fora do ar aqui, porque hoje a gente está recebendo no estúdio um convidado muito especial que tem muitas histórias. Ex-técnico da dupla Grenal, jogador de futebol também, Cláudio Duarte. Grande Claudião, obrigado por Jogador fazer de esse futebol jogo. também, para Ofa. Ele só foi dos melhores times de todos os tempos do futebol brasileiro. 75, 76. Nossa, é pouquinho. Tô certo, cara. Ele me chamou de jogadorzinho, viu? Ex-técnico, técnico e ex-jogador. E também jogador. Eu acho que o Chico não gostava muito do futebol. Eu acho que o Chico não viu. Uns menos 15 naquela época. Não, mas eu vou te arrumar, porque na nossa época já tinha o tal do videotape. Vou te arrumar umas fitas, vou ver um tempinho teu estudando ali. Mas sabe que a corneta do VHS é do lado do Colorado, né? A corneta do VHS. Legal, o Claudio vai ficar com a gente aqui para bater papo sobre futebol e a gente espera que você participe também, né? Mande perguntas para o Claudião. O Cláudio bate essa figura fantástica do nosso futebol gaúcho e também sobre a situação da Só não vale essas perguntas de tal de poltrona 36. Eu ia perguntar se eu tem número. Isso eu já não aguento mais. Para quem está em casa, Isso, se dirige ao onde é que eu falo aqui? Isso aí. Parceiro, tu que está aí, manda uma pergunta sobre futebol, sobre estratégia, sobre técnica, tática. Esquece aqueles fatos passados que a mentira contada muitas vezes acaba tornando-se uma verdade. Tá, mas então, qual era a poltrona que tu ficava no ônibus? Era 35, 32? Não, só para que tu sabe disso, por incrível, a 36 não existia no ônibus. O grande problema é esse, criaram um fato em cima de uma tal de poltrona 36, que não existia no ônibus. Só ia até a 34. Roberto, como é que o pessoal participa e manda as perguntas para o Claudião? Pois é, o pessoal pode participar através do nosso Twitter, @donosdabola_rs, ou também acessando a nossa página no Facebook, ou através do nosso e-mail, donosdabola_rs@band.com.br.